Bom, boa tarde. Essa é a apresentação do meu projeto de graduação em Engenharia Mecânica. Eu sou Lucas Gettório de Carvalho, meu orientador é o Florian Pradelli, e o tema do projeto é a análise comparativa do potencial técnico e ambiental de diversas rotas da cadeia de hidrogênio na descarbonização de setores chaves da economia brasileira. Aqui está um sumário. Meu trabalho vai fazer uma pequena introdução sobre o assunto, depois uma breve revisão bibliográfica abordando esses pontos listados, depois eu vou passar sobre a metodologia, no item seguinte, os dois cenários abordados, e depois farei conclusões sobre os resultados obtidos. Com a crescente preocupação acerca do meio ambiente e da sustentabilidade da nossa sociedade, em 2015 foi criado o Acordo de Paris, que é um compromisso mundial com a redução das emissões de gases de efeito estufa e com a transição energética, que foi assinado por 195 países. Porém, entre o período de 2009 e 2019, as energias renováveis cresceram apenas 5% ao ano. Enquanto isso, o consumo de energias fósseis permanece em torno de 80% do consumo global energético. Apesar do desafio, é esperado que as medidas determinadas no Acordo de Paris reduzam mais de 90% da emissão do dióxido de carbono. Bom, nesse contexto, que o hidrogênio pode desempenhar um papel imprescindível. O hidrogênio é uma fonte de energia secundária e possui alta flexibilidade de produção, que lhe dá muita versatilidade e um posicionamento estratégico no mercado energético, porque essa sua versatilidade garante abastecimento constante ao mercado, o que inibe flutuações de preços e aumenta a confiança dos investidores. Além disso, o hidrogênio não produz poluentes durante seu uso, ele é o elemento químico mais abundante do planeta, além de ter um alto teor de energia, o maior, na verdade, teor de energia se comparado a qualquer outro combustível conhecido. Este trabalho, portanto, objetiva desenvolver uma revisão bibliográfica, abordando pontos principais relativos à produção e distribuição do hidrogênio, contextualizar esse combustível no mercado energético atual e, ao final, avaliar sua relevância nos cenários de geração elétrica e transporte rodoviário, utilizando dados encontrados nessa revisão da literatura que vai ser feita. E simular, no final do projeto, o impacto da implementação do hidrogênio como substituto de gás natural e carvão. O hidrogênio, como já mencionado, não existe por si só na natureza, ele deve ser produzido a partir de uma fonte de energia primária, e ele possui uma ampla variedade de processos para produção. As principais rotas de produção estão na imagem ao lado, nessa classificação do hidrogênio em escala de cores, que é muito usado hoje em dia. A seleção do método de produção deve sempre levar em consideração três pontos principais: a produção ambiental, a eficiência energética e a competitividade econômica, que hoje em dia é o principal entrave da produção renovável de hidrogênio. Aqui nessa tabela à direita estão listadas algumas eficiências de processos de produção de hidrogênio. Bom, dando sequência, eu vou falar sobre a produção de hidrogênio a partir de fontes fósseis. Naturalmente, são as principais rotas de produção, estão em estados bem avançados de otimização, e o foco será dado na produção a partir de gás natural e carvão, que são atualmente as duas fontes mais utilizadas. O gás natural possui três processos preponderantes, hoje em dia. O principal deles é o Steam Methane Reforming, que gera o hidrogênio cinza, chamado hidrogênio cinza. É o processo mais utilizado e mais maduro, onde são alimentados metano e vapor d'água a um reator, onde ocorre uma reação catalítica que tem temperaturas necessárias de 650 a 900 graus. Depois da reação no reformador, ocorre a reação de Schiff, que reage ao óxido de carbono com água, produzindo mais hidrogênio, e a saída dessa reação de Schiff é uma mistura gasosa de H2, CO, CO2 e H2O. Para fazer a separação do hidrogênio, é utilizado esse processo chamado PSA, que significa Pressure Swing Adsorption, para separar o hidrogênio dessa mistura gasosa. Aqui estão as reações envolvidas no Steam Methane Reforming. Outra técnica muito utilizada é o POX, ou Partial Oxidation, que converte hidrocarbonetos oxigenados em gás de combustão. Ele ocorre quando quantidades de oxigênio são alimentadas abaixo da quantidade para oxidação completa. E a terceira técnica muito utilizada é o ATR, Autothermal Reforming, que possui as mesmas etapas básicas da SMR e combina também a oxidação parcial do metano. E para o carvão, a principal técnica utilizada é o co-gasification, gaseificação do carvão, muito utilizado porque tem pronta disponibilidade global da matéria-prima, e o carvão reage com oxigênio e vapor sob altas pressões e temperaturas, e em seguida, assim como no processo do gás natural, o monóxido de carbono reage com vapor através da reação de Schiff produzindo hidrogênio. É o processo mais poluente dentre esses listados. O hidrogênio azul é produzido a partir de combustíveis fósseis com a utilização da técnica de captura e sequestro do carbono. Naturalmente, esse processo extra acarreta complexidade e custos extras ao processo de produção do hidrogênio. Embora a viabilidade técnica comprovada, hoje em dia temos apenas 4 plantas em operação no mundo de CCS e 20 em nível avançado de desenvolvimento. Existem diversas técnicas de CCS que podem alcançar até 90% de captura de CO2. Aqui à esquerda está representada a reforma a vapor, o SMR, com remoção de CO2. E à direita aqui eu falo um pouco sobre as 3 técnicas principais de CCS. A primeira é o PSA, que é baseada em ligação física de moléculas de gás a um material adsorvente. O solvente de aminas é outra técnica muito utilizada, são os mais usados e de maior eficiência. Eles absorvem o CO2 pela formação de ligações químicas sob alta pressão e baixas temperaturas. E o armazenamento geológico é o sequestro de informações geológicas profundas, cavernas de sal, que conseguem armazenar milhões de toneladas de CO2. Aqui está um esquemático da absorção de CO2 com solvente baseado em amina. Bom, seguindo aqui para hidrogênio verde. O hidrogênio verde é produzido a partir de fontes renováveis, e dentre os principais processos de produção de hidrogênio verde, a eletrólise hoje em dia é a mais viável. A eletrólise é o processo de separação da água em hidrogênio e oxigênio, usando eletricidade.
Aqui estão listadas 3 tecnologias mais utilizadas para elettrólise. O PEM é o mais utilizado, que são os eletrolisadores de membranas de eletrólitos poliméricos, que produzem os maiores níveis de pureza do hidrogênio. A água é introduzida no anodo, ocorre a separação de íons de hidrogênio que fluem através da membrana para o cátodo para formar H2. Nos outros 2 tipos, a água é dividida no cátodo e o H2 é obtido em uma unidade externa. A outra opção mais utilizada é o AEL, os eletrolisadores alcalinos, que possuem custos mais baixos, porém baixa eficiência energética. E por último, os SOEC, que são tecnologias promissoras, que usam vapor a altas temperaturas e prometem consumos reduzidos comparado às outras tecnologias, mas ainda estão em desenvolvimento, logo não têm ampla disponibilidade comercial. Esquemáticos do eletrolisador PEM, polimérico, e eletrolisador alcalino. Bom, apesar de apresentar redução gradativa de custo e crescente contribuição na geração de energia, os custos de hidrogênio verde, da produção de hidrogênio verde, atualmente são de 3 a 6 vezes maiores do que a do hidrogênio cinza, e constituem apenas 5% do total de produção do hidrogênio mundial. Bom, agora falando sobre o armazenamento e transporte, que é tido como um dos maiores desafios para a viabilidade do hidrogênio, o hidrogênio possui uma densidade volumétrica extremamente baixa. Logo, grande quantidade de energia são necessárias. Além disso, ele é um gás explosivo que gera uma preocupação grande com a segurança, portanto, os processos de armazenamento e transporte do hidrogênio são complexos e custosos. Falando sobre as formas de armazenamento, existem 3 principais. O gás comprimido em tanques de alta pressão, que é a opção mais barata e utilizada, porém ele apresenta baixa capacidade volumétrica. A liquefação, usando tecnologia criogênica, possui uma alta capacidade volumétrica, mas exige muita energia. E os LOHC, que são os carregadores de hidrogênio orgânicos líquidos, que são mais seguros do que as outras opções, são relativamente baratos e têm alto armazenamento volumétrico. Aqui estão os principais meios de transporte na imagem. E falando sobre as formas de transporte, naturalmente rodoviária, usando cilindros de gás comprimido e de hidrogênio líquido, e através de dutos, que são a opção mais econômica para grandes distâncias. É a melhor opção também do ponto de vista ambiental. Agora falando sobre o uso final e o mercado do hidrogênio. Hoje, 96% da produção é direcionada à amônia para fertilizante e ao refino do petróleo. Entretanto, uma pequena parte já é utilizada para transporte e é esperado em um futuro próximo aplicações em maior escala para a geração de energia, aquecimento residencial e em setores industriais como o siderúrgico e químico. Em 2018, a demanda mundial foi de 115 megatoneladas e estima-se em um cenário de desenvolvimento sustentado 520 megatoneladas em 2070, o que totalizaria 3% da demanda da energia mundial. Essas projeções de aumento de demanda contemplam 2 momentos distintos. Em um primeiro momento, a curto e médio prazo, fontes fósseis ainda seriam largamente utilizadas, e onde o CCS pode desempenhar um papel fundamental. Em um segundo momento, que seria de substituição por fontes renováveis, acelerando o processo gradual de descarbonização de setores industriais. Bom, hoje, em torno de 95% da produção de hidrogênio é a partir de combustíveis fósseis. Naturalmente, a concentração das rotas de produção se deve aos custos envolvidos. Nessa imagem à direita, a gente pode ver faixas de custos de produção do hidrogênio, e ressalta esses combustíveis fósseis com menor custo, e a eletrólise a partir de energia solar e eólica ainda com os maiores custos. O hidrogênio verde é atualmente reconhecido como um potencial elemento-chave para a transição energética, mas é inegável o desafio de um desenvolvimento tecnológico sustentado para que isso seja possível. E vale mencionar também aqui o papel do hidrogênio azul, que são economicamente mais viáveis atualmente, o que pode impulsionar o desenvolvimento da economia do hidrogênio e da infraestrutura necessária para este mercado. Falando aqui sobre o cenário energético nacional agora, a produção brasileira atualmente tem 95% da sua produção em refino e fertilizante, seguindo a tendência mundial, e é majoritariamente produzido pela Petrobras para uso próprio, principalmente usando o SMR, ou seja, hidrogênio cinza. A nossa matriz elétrica, apesar de grande parte ser proveniente de fontes renováveis como hidrelétricas, 15% ainda da produção é a partir de gás natural e carvão. E é inegável que o hidrogênio pode exercer um papel maior nesse mercado, mas ainda são necessárias muitas pesquisas e estruturação de políticas públicas. O Brasil, desde o início do século XXI, demonstra esforços para viabilizar isso. Aqui à direita a gente pode ver uma linha do tempo das principais iniciativas brasileiras em hidrogênio. E cabe mencionar, principalmente, o PROCAC, o Programa Brasileiro de Sistemas de Hidrogênio e Células a Combustível, que em 2002 deu o pontapé inicial para esse desenvolvimento, os vários projetos que foram posteriormente desenvolvidos associados ao projeto Energy Big Push, e mais recentemente, em 2020, o Plano Nacional de Energia 2050, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, que reforçou essa tendência do hidrogênio e incluiu pela primeira vez o hidrogênio como parte da estratégia energética brasileira. O objetivo do trabalho foi avaliar a relevância do hidrogênio na substituição de combustíveis fósseis em setores chaves da economia brasileira. Durante a revisão da literatura foram compilados dados do hidrogênio e de outros combustíveis para comparação, em quilogramas de CO2 equivalentes, através de avaliações de ciclos de vida com perímetros similares e comparáveis, utilizando a abordagem do berço ao túmulo. E, ao final, foram compilados dados de abastecimento e uso. O esquema simplificado do escopo de um LCA, os cenários simulados do primeiro foi a geração elétrica, o estudo de Turconi sobre o impacto ambiental de fontes de energia elétrica foi tomado por base principal, além de terem sido levantados quantitativos de abastecimento e uso de hidrogênio em diversos artigos durante a revisão da literatura. Foi montado um modelo comparativo a partir dos dados levantados e dos valores calculados para o uso final dos combustíveis fósseis a partir do balanço energético da IPE e da diretriz da IPCC. No final, foi calculado o valor de emissão para um perímetro de berço ao túmulo do Sistema Interligado Nacional e também uma variação percentual para a pegada de carbono do sistema, substituindo-se o gás natural e o carvão por hidrogênio cinza e azul produzido a partir dos próprios combustíveis em questão. O segundo cenário
é o transporte rodoviário. Foram utilizados por base os estudos LCA da Candelarese, Bauer e Simons e Bauer. Utilizando os mesmos valores mapeados anteriormente para abastecimento de hidrogênio, montou-se um modelo comparativo para os casos base de ICE, Internal Combustion Engine, a gás natural e a diesel, e foram simulados a substituição desses motores combustíveis fósseis por células a combustível de hidrogênio e por motores a combustão interna de misturas de gás natural e hidrogênio e misturas de diesel e hidrogênio. Bom, aqui eu começo a listar os resultados obtidos. Nessa primeira tabela estão compilados os dados tratados da cadeia de abastecimento de combustíveis, julgados pertinentes para comparação de acordo com o perímetro de avaliação. Esses valores englobam a extração da fonte de energia primária, a infraestrutura necessária para a produção do combustível e o processo de conversão para hidrogênio, se aplicável. Na tabela abaixo, usando os valores de consumo e geração do balanço energético do IPE e os fatores de emissão para a combustão estacionária do IPCC, foram calculados estes valores para emissão referentes aos usos de fontes de energia não renováveis, que fazem parte da matriz energética brasileira, e em seguida foi calculado também as emissões para o SIM como um todo, Sistema Interligado Nacional. Como esperado, as taxas são muito maiores do que a do SIM, para das fontes fósseis, né? Já que a maior contribuição do sistema é feita por fontes renováveis, em especial a hidráulica. Nessa tabela abaixo, está apresentado um comparativo entre o valor de emissão calculada do SIM, neste trabalho, e o valor divulgado pela EPE no seu relatório síntese. A variação é tida como aceitável, tendo em vista a simplificação feita na matriz para a realização dos cálculos, juntando as contribuições menores através do item derivados de petróleo e outros, gerando uma abordagem diferente da adotada pela EPE. Nessa tabela estão organizados os valores totais, incluindo abastecimento do combustível e uso final. Vale lembrar que o carvão e o gás natural são matéria-prima de 15% da produção nacional de eletricidade ainda. Nesse gráfico à direita é simulada a variação de emissões do Sistema Interligado Nacional para diferentes cenários de substituição de gás natural e carvão, por hidrogênio cinza, marrom e os dois tipos de hidrogênio azuis, né, produzidos a partir de carvão e gás natural. E esses valores reafirmam a relevância no curto e médio prazo do CCS e do hidrogênio azul no ponto de vista ambiental. Bom, aqui eu começo a falar sobre o segundo cenário, de transporte rodoviário. Nessa primeira tabela estão compilados os valores encontrados na revisão da literatura, distintos de acordo com o autor, combustível, tecnologia de uso dos combustíveis e a potência da tecnologia. Foram tomados por base esses estudos LCA. Valores sem fuel supply englobam as emissões da extração dos materiais utilizados, a manufatura do motor, ou célula combustível, a manutenção e a queima dos combustíveis. Já nos valores totais, estão englobadas as emissões da cadeia de abastecimento do combustível. Nessa tabela ao lado, as emissões para fuel supply que já foram mapeados e utilizados para simular também os cenários de geração elétrica vão ser reutilizados para essas simulações. Para o primeiro caso, usando por base o motor de combustão interna de 80 kW a gás natural, são simuladas substituições. A primeira simulação é para substituição por célula combustível, do tipo PAMFC, de 80 kW de potência também. No gráfico estão dispostas as emissões sem fuel supply e também as emissões totais para cada um dos casos, bem como a variação de emissão para cada um dos casos também, em comparação ao caso base do motor de gás natural. No gráfico à direita, está a simulação para substituição por motores de combustão interna com mistura de gás natural e hidrogênio. Cabe mencionar que o caso de 100% de H2 ainda não é viável, mas foi plotado também para fins de comparação de um possível ganho máximo. E ressaltam-se aqui os maiores ganhos para o hidrogênio verde, que é principalmente a rota que utiliza energia eólica. Reduções consideráveis também evidenciadas no hidrogênio azul, a partir de SMR do gás natural, e também para as misturas com os hidrogênios vindos dessas duas rotas principalmente. É relevante também o caso do hidrogênio marrom, que apresenta aumentos de emissões consideráveis se comparado ao caso base. Bom, no próximo slide é apresentada uma simulação de possíveis misturas de gás natural e hidrogênio, usando o mesmo caso base, e variando o percentual de energia da mistura fornecido pelo hidrogênio de 0 a 50%. Bom, no gráfico à direita é mostrada a simulação, que apresenta uma faixa de potencial ganho ambiental, com estas possíveis misturas, né? E foram escolhidos os casos de maior redução, verde eólica, de maior aumento, marrom, e um caso intermediário, azul, pela sua relevância para o momento atual da economia do hidrogênio. Seguindo a mesma linha de raciocínio, usando agora como caso base o motor de combustão interna de 118 kW a diesel, foram feitas simulações de substituições, da mesma forma para a célula combustível, PAMFC, agora de 145 kW. No gráfico estão dispostas as emissões sem fuel supply e as emissões totais para cada um dos casos, e também a variação percentual, da mesma forma. E no gráfico à direita, a simulação para substituição por motores de combustão interna com mistura de gás natural e diesel agora. Naturalmente, seguindo o esperado, conforme a simulação, o hidrogênio azul a partir de SMR de gás natural e o verde com as maiores reduções. Novamente foi realizada a simulação da mistura, agora para diesel com hidrogênio, apresentando tendências similares. Bom, e chegando aqui às conclusões, como mencionado na introdução do trabalho, a transição energética mundial é necessária e precisa ser acelerada em direção a um modelo sustentável. Os principais resultados obtidos nesse trabalho para a geração de eletricidade indicam que até 40% da pegada de carbono do Sistema Interligado Nacional pode ser reduzida
com a substituição de gás natural e carvão por hidrogênio azul. Para o cenário de transporte rodoviário, a substituição de motores a combustão interna com combustíveis fósseis por células a combustível utilizando hidrogênio verde podem chegar a 71% de redução de emissões, com hidrogênio azul até 50% de redução, e para motores a combustão interna, com mix de 50% de hidrogênio verde, podem chegar a 31% de redução e com 50% de hidrogênio azul, até 23% de redução. Bom, os resultados reafirmam o hidrogênio e as misturas como opções capazes de garantir reduções consideráveis em ambos os cenários. E como abordado na revisão da literatura, o hidrogênio azul e essas misturas são economicamente mais viáveis atualmente. Essa viabilidade econômica pode impulsionar o desenvolvimento da economia do hidrogênio e da infraestrutura necessária para este mercado a um curto prazo, e a longo prazo reduzir os custos do hidrogênio verde, que pode vir a se tornar imprescindível para um futuro sustentável. Ao final, recomenda-se para trabalhos futuros desenvolvimentos de análises econômicas que englobem perímetros similares aos cenários simulados neste trabalho, de forma a complementar e refinar também o entendimento da relevância do hidrogênio azul na transição energética e também quantificar os desafios do hidrogênio verde. Obrigado.